Olá pessoal, então vamos continuar aí nossa resolução de exercícios. Agora a gente vai ver algumas questões aí que possivelmente serão anuladas, né? A Fundatec aí pisou na bola em algumas questões. E essa questão 21 é uma delas. Uma determinada companhia apurou um lucro de 11.200 em 31/12/2013 e realizou as seguintes destinações. Constituiu a reserva legal, conforme preceitua o artigo, constituiu a reserva para contingência. Aí houve uma reversão da reserva de contingência no valor de 800, havia saldo de prejuízo acumulado no valor de 5.940, e aí vem a composição do capital social. Então a gente tem que achar, e ele quer saber como foi a distribuição dos dividendos, quanto coube aí a cada ação. Então o que é que acontece? A gente tem que achar a quantidade de dividendos, que vai ser distribuídos, e depois distribuir de acordo aí com as ações. Não tem nem ações preferenciais com dividendos prioritários, fixos nem mínimo não, né? Não falou nada, eles vão ter direito ao mesmo quantidade de dividendos. Aí a grande coisa é o seguinte, pessoal, olha só, a reserva legal que você vai constituir é 5% do lucro líquido. 5% do lucro líquido, 5.000 de 11.200, e isso aqui a gente vai ter 560. Só que, quando a empresa tem prejuízos acumulados, esse prejuízo deve ser deduzido do cálculo da reserva legal. Então, o cálculo da reserva legal correto era para ser 5% de 11.200 menos 5.940. Quando cai lá, que tem prejuízo, o lucro cai no local que tem prejuízo, a primeira coisa que ele faz é cobrir o prejuízo. Depois que destina-se lá para as reservas. Inclusive não pode ficar prejuízo acumulado com reserva, que são inconsistentes. Então isso aqui daria uma reserva legal no valor de 313, certo? A reserva de contingência, olha só, a reserva de contingência ele fala que é 20% do lucro do período. A reserva de contingência, o mais correto, é que ela não venha em percentual. Porque reserva de contingência é você evitar a diminuição de lucro de uma causa julgada provável cujo valor você consiga estimar. Então não é, esse valor que você estima não é em percentual do lucro. Normal que isso seja um valor fixo, mas eles vieram aí com percentual, às vezes a banca coloca isso, mas tecnicamente, contabilmente, isso era para ser em valor absoluto. Então a reserva de contingência, aí a gente também iria bater o correto, era para ser lá 20% do valor menos o prejuízo acumulado. Mas aí eles fizeram 20% de 11.200. O que isso aqui dá um valor, dá um valor de, nem achei aqui, 2.240. Quanto se a gente abatesse isso aqui, o valor da reserva de contingência era para ser menor, era para ser de 1.052, se você abatesse o prejuízo. Mas o mais correto era você ter que abater o prejuízo. Mas não foi feito dessa forma. Se você fizer dessa forma aqui, você não encontra gabarito para a questão, certo? Mas olha só, quando a lei diz que antes de qualquer destinação serão deduzidos o prejuízo acumulado e o imposto de renda, entende-se, toda a doutrina entende, que ali é para você diminuir o prejuízo acumulado do saldo das participações, do saldo das reservas de lucro e do dividendo mínimo, na hora de você calcular o dividendo mínimo. Ele aqui não, ele só diminuiu esse prejuízo acumulado na hora do cálculo do dividendo mínimo. Então, na hora, como ele fala que o estatuto é omisso, ele fala que o estatuto não menciona, então é omisso. Os dividendos vão ser 50% do lucro ajustado. Vamos ajustar o lucro líquido do exercício, menos reserva legal, menos reserva de contingência, mais reversão da reserva de contingência, menos prejuízos acumulados. Então, o lucro ajustado é igual, o lucro líquido do exercício, 11.200, menos reserva legal, 560, falando que eu não concordo com esses 560. Estou dizendo isso aí, que possivelmente é o gabarito que ela vai dar, mas era para ter abatido o prejuízo acumulado. Menos reserva de contingência, 2.240, mais reversão da reserva de contingência, 80, e menos os prejuízos acumulados, 5.940. Isso vai me dar um total, só a gente fazendo esse cálculo aí rapidinho, 11.200 menos 560 menos 2.240 menos 800, não é menos 800, será mais 800. Então, botar 12.000 menos 560 menos 2.240 menos 5.940, que é o valor do prejuízo acumulado.
Então isso você vai ter um lucro ajustado de 3.260. Como o estatuto é omisso, os dividendos serão 50% daquilo ali. Portanto, vai ser quanto? 1.640. 1.640 é os dividendos que você vai ter que distribuir. Se tivesse ações preferenciais, com dividendos mínimos, com dividendos fixos, a gente primeiro daria prioridade para elas. Mas como não tem, a gente vai distribuir aí de forma igual. Aí o que é que acontece? Aí o capital é dividido em 10... 3.260? Hein? Se for, vai dar 1.630. 1.630 aí, perdão, 1.630. Né? Então o que é que acontece, pessoal? Então o capital é dividido em 10.000 ações. Ações ordinárias 8, ações preferenciais 2.000. Sendo que ações ordinárias é integralizar 1.000. Então, na realidade, você só tem ações integralizadas ordinárias 7.000. E as ações, quando você vai distribuir os dividendos, você vai distribuir para as ações que estão o quê? Em circulação. Se elas não forem integralizadas, não terão direito a dividendo. Se forem ações em tesouraria, também não terão direito a dividendos. Então, os dividendos vão ser de 1.630 dividido por 10.000 ações, menos 1.000 que ainda não foram integralizadas, dividido por 9.000. Então, eu vou ter aqui 1.630 dividido por 9.000, que a gente vai encontrar 0,1811 de dividendo para cada das ações. Aí tem aí, a primeira coisa que você não era para errar essa questão nunca, é porque ele fala aí, somente ações preferenciais, falso. Somente ações ordinárias, falso, que as ações preferenciais e ordinárias vão receber dividendos. 0,1630 todas as ações que constituem o capital social da companhia. Pessoal, aí o que é que acontece? Se ele pegasse e dividisse o 1.630 pelas 10.000 ações, ele ia encontrar justamente isso aí, 0,1630, mas está errado. Está errado porque as ações que não forem integralizadas não terão direito a dividendo. Por isso que a gente não tem que dividir por 10.000, a gente tem que dividir por quanto? Por 9.000. Então vai ser 0,1811 a todas as ações em circulação, certo? A questão foi boa em relação a essa parte final aqui, mas ela teve esse problema com relação à reserva legal aí, que não foram abatidos os prejuízos acumulados e deveriam ter sido, certo? Portanto, questão 21 é uma questão passível de recurso. Então, questão 22 e 23 aí, pessoal, essas duas questões aí não vão ser passíveis de anulação não, elas têm que ser anuladas mesmo. Vamos ver aí, em 10/1, a companhia Alfa pagou 700 mil por 100.000 ações que representavam 40% das ações da Beta. O ágio pago pela Alfa será amortizado em 10 anos. Em 31/12/2013, a companhia Beta apresentou um lucro do exercício de 2013 de 600 mil. Em 10/7/2013, pagou dividendos de 120, equivalente a 10% do valor do PL. Patrimônio. A companhia exerce significativa influência sobre Beta e avalia seus investimentos pelo método da equivalência patrimonial. O valor reportado como lucros e prejuízos de participações em outras sociedades pelo Alfa foi no valor de 80 mil. Aí ele pede aí o valor do ágio pago, questão 22, e 23, o valor da equivalência patrimonial. Aí, olhem só para essa questão, olha aí para a cara dela, e agora vamos ver uma outra questão aqui, que caiu na prova de auditor fiscal da Receita, auditor fiscal da Receita em 1998. Para você ver que coisa interessante. Olha só, vamos alternar aqui, para a gente ver aqui. Ó, questão. Aqui, ó. Olha ela aí, ó. Questão que a gente pegou aí do PCI concurso. Em 1º de janeiro de 98, pagou 70 mil por 100.000 ações, que representava 30% de Beta. Aqui na questão do CAGE, eles trocaram, botaram 40%. Igualzinho, até os dados. O ágio pago pelo Alfa será amortizado em 10 anos, igualzinho. Em 31 de dezembro, aqui ele fala de 2013, a companhia Beta apresentou um lucro de 300 mil. No outro apresentou um lucro de 400 mil. Em 1º de julho de X8, não, 600 mil, aqui ele dobrou. A empresa pagou dividendos de 100 mil, lá ele botou 120, só para, A Alfa exerce significativa influência, avalia pelo método da equivalência, e depois ele fala, isso aqui ele botou igualzinho, idêntico isso aqui, lá na questão. Pode olhar aí que foi tudo idêntico, Essas duas questões totalmente idênticas. Aí o que é que ocorre, pessoal?
Essa questão aqui deu para você resolver, né? A gente deu para resolver. Nesse momento aí, nessa época, estava tudo certinho. Agora, essa outra questão aqui agora, que eles colocaram, essa questão, né, ela, embora seja muito parecida com a outra, ela não tem como você resolver, né? Não vai ter gabarito e ela já está desatualizada. Vou mostrar o porquê. Ele disse que pagou 700 mil por um investimento. Então você adquiriu uma participação societária lá em investimento, sendo que o valor da participação societária mais o valor do ágio foi de 700 mil. Né? Foi de 700 mil, que é o que ele fala aí. 700 mil por 40%. Por 40%. O outro lá, na realidade, era mesmo 700 mil. Mas a participação societária era 30%, né? E tinha um ágio que eu não sei quanto era. E lá no valor total era 700 mil também, lá na outra questão. Beleza. Aí que eles quiseram pegar igual e se deram mal, né? Aí ele fala que será amortizado em 10 anos o ágio, tanto uma questão como outra. A companhia Beta apresentou um lucro no exercício de 600 mil. Beleza, essa aqui apresentou um lucro, né? A investida aqui apresentou um lucro de 600 mil e essa daqui tinha apresentado um lucro no exercício de 300 mil. Beleza. Aí ele fala aí, a empresa pagou também dividendos de 120, a outra pagou de 100, isso não vai importar em nada. Ela exerce significativa influência e avalia seus investimentos pelo método da equivalência. O valor reportado como lucros e prejuízos de participação em outra sociedade, tanto uma quanto outra foi 80 mil. Então lucro, né, lucro e prejuízo em participação societária foi 80 mil. E o outro lá, lucro, prejuízo em participação societária também foi 80 mil. Aí beleza. Aí se ligue. Essa aqui, esse lucro e prejuízo de participação societária, quer dizer, o lucro com aquela participação societária, ou seja, teve a equivalência e teve a despesa com amortização de ágio de 80. Então, como essa empresa tem uma participação de 30% na outra empresa Beta, que Beta teve um lucro de 300 mil, o resultado com equivalência vai ser 30% de 300 mil, o resultado com equivalência patrimonial, que vai ser 90 mil. E o resultado com essa participação societária, olha só, você teve um resultado com equivalência, que isso naquela questão que eu mostrei, que seria 30% de 300 mil, que dava 90 mil, e o resultado da participação societária foi 80. Quer dizer, como é que eu tive uma receita com equivalência de 90 e o resultado com a participação foi 80? É porque aqui teve uma despesa com amortização de ágio de quanto? De 10 mil. Então aí eu já sabia que o ágio amortizado em um ano foi 10 mil, como ele foi amortizado em 10 anos, o ágio pago por esse investimento teria sido quanto? 100 mil. Era a primeira coisa que eu achava aqui, era que desse investimento de 700 mil, 600 mil foi de participação societária e 100 mil foi decorrente de ágio. Essa foi a questão que caiu na Receita Federal. Essa agora eles mudaram esse percentual para 40 e o lucro para 600. Aí o que é que acontece? Resultado com equivalência patrimonial, ele disse que o lucro com participação societária foi igual também a 80 mil, tá ali. E isso vai ser igual receita com equivalência patrimonial, que vai ser quanto a receita com equivalência patrimonial? 40% de 600 mil. 240 mil seria o resultado com equivalência patrimonial. Teve um resultado com equivalência de 240. Como é que o lucro com participação foi 80? É porque aqui era para ter tido uma despesa com amortização de ágio de quanto? De 160 mil de despesa com amortização de ágio. Para 240 menos 160 dá 80. E essa despesa com amortização de ágio era de um ano, como foi 10 anos, era para ser 1.600. Ou seja, eles se perderam aí na questão, né? Se perderam totalmente na questão, não tenho dúvida nenhuma aí desse negócio. Porque como é que você ia pagar 1.600 de ágio, então você teria um investimento negativo, você iria ficar... Então a questão ficou inconsistente, certo? Ficou inconsistente aí. Então, ele fala, e ao final o valor apurado Não, primeiro ele pergunta o valor do ágio pago por Alfa na ocasião da aquisição das ações. O ágio pago teria sido 1.600.000, porque foi amortizado nesse exercício, porque como houve uma receita com equivalência de 240 e o lucro com participação societária foi 80, era 160 de amortização de ágio nesse ano. Como foram 10 anos, era para ser 1.600.000, né?
Mas o que é que acontece? Então não tem nem resposta, está errado, questão 22 tem que ser anulada mesmo. Tem que ser anulada mesmo, certo? Só que, com as alterações, antigamente, quando você comprava investimento e que esse investimento tinha uma receita com equivalência patrimonial de 100 mil e ele tinha muitas vezes uma despesa com amortização de ágio de 20 mil. Aí o resultado com a participação societária teria sido 80. Só um exemplo aí. Só que hoje, pessoal, quando você paga um ágio e esse ágio vai sendo amortizado, então esse ágio é para ser, você vê de debitar uma conta de receita, você vai debitar a própria conta do resultado com equivalência patrimonial, certo? Então, na realidade, nem o valor da equivalência que ele pede aqui, ao final do exercício 2003, o valor apurado na aplicação da equivalência patrimonial. E você pode dizer assim, Silvio, o lucro foi de 600 mil, beleza, como teve uma participação de 40% de 600, 240 mil. E isso seria o resultado com equivalência patrimonial. Beleza, 240 mil, pode ser até que ele deu o gabarito como 240 mil, mas não é o correto. Por quê? Porque foi amortizado um ágio. Não é aquele valor ali porque ficou inconsistente, mas foi amortizado, foi. E esse ágio, quando é amortizado, antigamente você debitava despesa com amortização de ágio. Só que hoje não. Hoje você vai debitar na própria conta do resultado com equivalência patrimonial. Então o resultado com equivalência patrimonial vai ser menor, certo? O resultado com equivalência patrimonial vai ser menor. E não tem como você achar esse ágio aqui que ele quer. Ele queria um valor, 40% de 600, vai dar quanto? Vai dar 240 mil. Como aqui foi 80, 240 para 80 seria 160 só no ano, né? E como seria vários anos, seria 1.600.000, então não está correto, né? Não está correto, não está correta a questão 22 e, consequentemente, a 23 não era para ser 240. O resultado com equivalência patrimonial, né? Mas o valor apurado na aplicação da equivalência. A aplicação da equivalência, você vai aplicar a equivalência, 40% de 600, que vai dar 240, mas aquela amortização do ágio também vai ser no resultado com equivalência, então iria diminuir um pouquinho esses 240. Pode ser até que eles, né, aceitem aí isso como 240, que ele fala especificamente, não é o resultado com equivalência, na aplicação da equivalência, ou seja, na aplicação do percentual sobre 600 mil, que daria os 240. Certo? Forçando aí um pouquinho a barra. Agora, essa 22 também tem que ser anulada. Essa aqui tem que ser anulada aí mesmo, né? Tem que ser anulada, mostrei que foi uma cópia, inclusive, uma cópia da questão da Receita Federal de 98 lá da ESAF, que eles mudaram 3 valores lá. O ano, mudaram o percentual de 30 para 40 e o lucro de 300 para 600, foi o que eles mudaram, certo? Então, fica aí que essa questão 22 deve ser anulada. Questão 24... essa também vai ser anulada. Aí você diz, poxa, quanta questão? Essas 3 questões aí devem ser anuladas. Uma sociedade empresária é constituída por um capital de 500 mil, totalmente integralizado em dinheiro e depositado no Banco do Brasil na mesma data. Após a constituição, a empresa realizou as seguintes transações. Aquisição de mercadoria, venda de mercadoria, ele quer saber o quê? Na demonstração da DVA, o valor total a distribuir. Então vamos lá. DVA, primeiro item da DVA é receitas. Receitas com tudo, com imposto, né, com ICMS e tudo. Então ele disse que vendeu mercadorias por 180. Esse vai ser o valor, 180 do item 1. O item 2, aquisição de mercadorias por 70 mil, tendo imposto recuperável de 11.900. Então, o insumo de terceiros vai ser quanto? Vai ser 70 mil. Logo, o valor adicionado bruto é quanto? 80 menos 170 vai dar 90 mil. Aí beleza, 90 mil, adicionado bruto. Não tem depreciação, que são as retenções, não tem, né? Então o valor adicionado líquido, 90 mil, certo? O valor adicionado líquido aí, 90 mil, mas teve ainda uma despesa aqui, né? Teve ainda uma despesa, que ele fala, despesa com energia do período. Então está aqui no insumo essa despesa com energia do período, e ele me disse que a despesa com energia do período foi quanto? Foi de 650. Ah, certo, 650. Então os insumos foi de 70.650. Beleza. Então significa, aí vem,
de PIS e COFINS incidente sobre venda. Isso vai ser distribuição, você não vai tirar, né? Você não vai tirar lá do valor que tá despesas com aluguéis no valor de 10 mil, isso é distribuição. Despesas com salário e FGTS, distribuição. Despesa com INSS, distribuição, e o lucro foi destinado aí, tudo distribuição. Então, o valor adicionado bruto, que vai ser o mesmo valor adicionado líquido e que vai ser o mesmo valor adicionado a distribuir, vai ser 90 mil menos 650, ou seja, vai ser 89.350. 89.350, que é 90 menos 650. Aí ele pegou, ao invés de diminuir, ele pegou e somou o negócio, né? Ao invés de ele pegar 90, diminuir de 650, né, que dava esse, ele pegou e somou, né? Deu 90.650, quando na realidade era para dar quanto? 89.350, certo? Essa aqui não tem nem como forçar para você marcar gabarito, não tem opção, né? Ele quer saber o quê? Olha só, o valor adicionado a total a distribuir. Então, como não recebeu nada de terceiros nem nada, é só isso que tem. Tem a receita de venda, os insumos que foi correspondente aí, né, às compras de mercadoria, né, o CMV, as compras de mercadoria e a despesa com energia elétrica. Porque aluguel vai ser distribuição e o resto tudo vai ser distribuição aí. Então aí eles pisaram na bola, em vez de diminuir 90 de 650, eles acabaram somando esses 650, né? E aí não tem resposta. Então essa aqui tem que pedir aí a anulação dela. Questão de DVA. Vamos aí para a próxima. As próximas foram questões tranquilas, foram questões de índice, né? E eu falei, inclusive, aí na aula, que tinha que ter cuidado com esses índices, que era o que cai, né? Índice de liquidez de endividamento, a gente falou do Lagida, né? Do EBIT, do EVA e tudo, mas que não caiu nada e que eu falei até que não iria cair mesmo. Então ele pede aí os índices de liquidez corrente e liquidez seca. Vamos lá. Liquidez corrente, isso aqui é só cálculo mesmo, né? Liquidez corrente vai ser ativo circulante dividido por passivo circulante. Então no ano de 2012 vai ser quanto? Vai ser 1.011 dividido por 830. Certo? 1.011 dividido por 830. E no ano seguinte vai ser 854 dividido por 1.095. Você vai ver que esse índice de liquidez, né, ele vai crescer. Vai. Se a gente fizer aí, ó, e fizer esse cálculo, a gente vê 830 dividido por 2011, né, e depois 854 dividido por 1.095, você vai ver que ele vai ter um crescimento aqui nesse período de quanto? De 5,3%, certo? E o índice, por sua vez, de liquidez seca, a gente tem que tirar quem? Tem que tirar o estoque, né? Tem que tirar o estoque, e quando tira o estoque, ele vai, né, vai ficar que valor? Vai ficar 1.011 menos 210, né, 1.095 menos 225. Mas vamos achar, só calcular uma dessas liquidez, que já é o suficiente para a gente matar, né, para a gente não deixar em branco aí. Vai ser o ativo circulante, 1.011, dividido por 830. Então, no primeiro período, em 2012, essa liquidez vai dar 1,2180. Em 2013, ela vai ser de quanto? Está aqui, ativo circulante, 1.095.500, dividido por 854 mil. E isso vai dar 1.028.27. Ou seja, o índice de liquidez aumentou. Foi, né, para 1,2827. Ele quer saber qual foi o aumento. Eu divido um pelo outro. 1 dividido por 1,2180. Eu vou ter um aumento de, isso aqui para isso, aumentou em 5,3% mesmo, né? Então, se aumentou em 5,3%, não precisava nem achar o outro, que vai dar 5,6% mesmo, respectivamente. Portanto, a alternativa correta aí, letra B de bola. Questão 26. Considerando a qualidade do endividamento dessa empresa, é correto afirmar que sua situação é o endividamento. Como é que eu calculo o endividamento? O endividamento vai ser o passivo, né? O passivo aqui que a gente tem 185 mil, né? Dividido por quem? Pelo ativo total, que é igual ao passivo total. Então, no primeiro ano, ele foi de 190 mil, né, o passivo, e o ativo 1.761.000, o ativo total. Então, a dívida, perdão, o passivo exigível, 830 com mais 830 mil mais
390. 830 mais 390 igual a 1.220.000, né, dividido por 1.761.000. Então eu vou ter aqui um endividamento no ano de 2012, né, de quanto? De 0,6927. E no ano de 2013, ou seja, endividamento favorável, né? Se esse número fosse maior, que seria desfavorável, maior que 1. Em 2013 eu vou pegar, somar ali, né? 184 mais 800, 185.000, mais 854.000, e isso dividido por quanto? Dividido por 1.892.500. Eu vou ter ali 0,54. Ou seja, o endividamento que era de 69% foi para 54%, ou seja, melhorou, né? Melhorou a situação aí. Então, ele fala aí do endividamento favorável, havendo ainda uma melhora de 2012 para 2013. Alternativa correta aí da 26, letra A. Questão 27, isso aí foi uma questão do Código Civil, literal, né? De acordo com a lei número 10.406, que é o Código Civil, na coleta dos elementos para inventário serão observados os critérios de avaliação a seguir determinados, exceto. Isso aí, os bens destinados à exploração da atividade serão avaliados pelo valor de mercado, devendo na avaliação dos que se desgastam ou depreciam com o uso pela ação do tempo ou outros fatores, atender à desvalorização respectiva, criando-se fundo de amortização, que é a depreciação, amortização e exaustão. Isso é verdadeiro. Os valores mobiliários, matéria-prima, bem destinado à alienação, ou que constitui produtos ou artigo da indústria ou comércio da empresa, podem ser estimados pelo custo de aquisição ou de fabricação, ou pelo custo corrente, sempre que este for inferior ao preço de custo. E quando o preço corrente ou venal estiver acima do valor de custo de aquisição ou fabricação, fica o valor de custo. Isso é verdadeiro, isso é do jeito que está lá no Código Civil. Os bens avaliados pelo preço corrente, a diferença entre este e o preço de custo não será levada em conta para a distribuição de lucro. Isso é falso, né? Isso vai ser levado em conta e, como eu falei, isso é literal A, B, D e E. É o artigo 187 do Código Civil. Questão 28. Uma questãozinha aí de custos, né? Essas três questões, tranquilas, todas as questões de custos foram tranquilas. Vamos fazer aí rapidinho. Com base nos seguintes dados, relativos a um período de produção da companhia industrial, Sucovel S.A., responda quanto o custo da produção do período e o custo de produção acabada do período totalizaram respectivamente. Ele quer o custo de produção do período e o custo da produção acabada. Pessoal, isso aí você não precisava nem fazer nada, né? Por isso que às vezes você perde um tempo da zorra com esse negócio. Olha só, eu tenho aqui produto em elaboração. O saldo de produto em elaboração, o saldo inicial de produtos em elaboração foi quanto? Estoque inicial de produtos em elaboração, 40.000. Ó, 40.000. Produto em elaboração, beleza. E o saldo final de produto em elaboração, estoque final de produtos em elaboração, tá aqui, 62.000. 62.000. Isso aqui, a gente vai ter, ó, o custo da produção. E eu posso dizer o seguinte, se você tinha 40.000 e o seu estoque aumentou, uma parte desse custo de produção aqui ficou em elaboração. Ou seja, isso aqui é o custo de produção e isso vai ser o custo da produção o quê? Acabada, certo? Então eu posso afirmar com certeza que a produção acabada vai ser menos 22.000 de que o custo de produção. Posso. Por quê? Porque isso aqui era 40, se foi para 62, 22.000 do custo da produção ficou aqui no produto em elaboração. Então do custo de produção todo, né, que foi para a produção acabada, foi todo o custo de produção menos 22.000. Ah, certo, Silvio. Então isso significa que o custo da produção acabada vai ser 22.000 menor do que o custo de produção. É isso? É. Não precisa fazer nada. Então esse aqui dá 22.000? Não dá. Esse aqui dá 50.000. Esse aqui dá 22.000? Não dá. Dá quase 50.000. Falso. Esse aqui, 454 para 452. Isso aqui dá exato 22.000. 22.000 para letra C. Né? Esse aqui não dá 22.000, dá 60. E esse aqui também não dá 22.000. Né? Então é isso que você tem que fazer. Você vai pegar e ficar fazendo esse negócio, esse custo de produção, somando nada aqui. A diferença entre o custo de produção, o que é que a gente tem? Olha só, a produção acabada é igual ao estoque inicial do produto em elaboração, mais o custo de produção menos o estoque final. Então quem é a produção acabada?
A produção acabada é o custo de produção, mais o quê? Mais a variação do estoque. Estoque inicial menos estoque final, certo? Então qual foi essa variação de estoque? Foi 22 mil. Então pronto, você não precisa fazer nada. Matou a questão, letra C. Ah, não dá tempo porque tem que ver esses atalhos. A outra aqui, bonita. Os custos da empresa ABS foram os seguintes no mês de março de 2013. A produção desse mês com os respectivos tempos e pesos unitários foram isso aí. Olha como é que faz prova. Com base nos dados fornecidos, é correto afirmar que os custos indiretos do produto A, B e C são respectivamente. Eu sei fazer prova. Vamos lá, como é que eu faço? Ele quer saber os custos indiretos. Os custos indiretos, né? Os custos indiretos. O que é que a gente vai ter de custos indiretos aqui? 190 mil, 75 mil, 120 mil, né? Porque aqui é mão de obra direta, aqui mão de obra indireta, 250, né? Aqui é mod e aqui matéria-prima. O resto vai ser tudo custos indiretos de fabricação. O resto vai ser tudo CIF. E o CIF total aqui, se a gente somar 250 com 190, vamos somar aí esse negócio. Vamos somar 250 com mais 190, com mais 195, 75 com 120, 195, com mais 300, né? Com mais, aqui vai dar 70 mil. 70 vai dar quanto? 1 milhão e 5. 1 milhão e 5 mil são os custos indiretos de fabricação. Ele vai fazer o rateio. Aí tem aqui os critérios para a gente fazer o rateio. Aí eu chego, ele quer saber aí, ó, é correto afirmar que os custos indiretos de fabricação desse produto A, B e S. Pessoal, os custos indiretos, eu tenho que fazer o rateio para A, B e S. Então, o somatório dos três tem que dar quanto? Tem que dar 1.005. Aqui 60 com 130, 200, 180, não vai dar 1.005 nunca. 160 com 351, isso aqui vai dar, vamos ver aqui, 500 e alguma coisa. Esse aqui pode dar, vamos ver aqui. 80 mais 280, 360, isso aqui não dá nunca. 300 mais 700, 1.800 não dá nunca. Isso aqui dá 300 e pouco, 500 e pouco, não dá nunca. Agora vamos somar isso aqui, some aí. 160, 800, 351, 750, 492, 450. Dá exato 1 milhão e 5 mil. Não precisa fazer nada. Ele não quer que faça o rateio? Então o somatório tem que ser igual ao custo indireto de fabricação. Beleza? Pronto. Você sabe fazer esses negócios, a prova dá tempo, né? Vamos lá. A empresa Torquato Limitada produz 2 produtos A e B, cujos preços de venda líquidos de tributos são, em média, 80 e 95, respectivamente, e o volume de produção e de vendas é de 12 mil unidades do produto A e 4.490 unidades do produto B por período. Em determinado período foram registrados os seguintes custos diretos por unidade. Tem material direto 20, né? Mão de obra direta, beleza. Bem, os custos indiretos de produção totalizaram 500 mil no referido período. Por meio de entrevistas e análise de dados na contabilidade, verificou que esses custos indiretos referem às seguintes atividades. Ou seja, ABC. Então, inspecionar material, armazenar, controlar estoque, processar produtos e controlar processo. Primeiro a gente faz o rateio para as atividades, para dar as atividades para o produto. Uma análise da regressão e correlação identificou os direcionadores de custo dessas e de outras atividades e sua distribuição entre os produtos, a saber, aí ele vem aí, né? Número de lote inspecionado, 30%, 40%, 25%. Com base nos dados expostos, é correto afirmar que os custos indiretos unitários dos produtos A e B, calculados pelos métodos de custeio ABC, foram, respectivamente, os custos indiretos unitários dos produtos. Então, eu tenho que saber desses custos aqui, quanto foi para cada um desses, né, disso aqui. Então, só que a gente não vai retirar 500 logo direto, né? A gente tem que ver, né, por atividade, quanto cada um disso aqui consome da atividade. Então, número de lotes inspecionados e armazenados. Então, olha só, então isso aqui, tudo a gente vai fazer, ó, esses três, né, em função disso aqui, o número de lotes inspecionados e armazenados. Inspecionar, armazenar e controlar. Esse outro aqui, ó, vai ser em função da hora máquina de processamento do produto. Processar produto. Esse 150 a gente vai ratear em função daquilo ali. E esse aqui, controlar processo, a gente vai fazer o rateio em função da dedicação do tempo dos engenheiros. Ele que controla o processo. Então, beleza. Então, esses três aqui juntos, deu quanto? Deu 150. Desses 150, quanto vai para A e quanto vai para B? Aí eu tenho que ver o percentual, que cada um, ó, 3 e 7. Ah, certo. Então, significa que 30% disso aqui vai para A
30% e 70% para B. 30% de 150 vai dar quanto? 45 mil e aqui 105 mil. Certo? Beleza. O processar produto também 150. Só que agora o percentual é diferente. É 40% e 60%. 4 mil e 6 mil. Então 40% e 60%. 40% disso aqui vai dar 60 mil. 60% disso aqui vai dar 90 mil. E os outros 200 mil, eu vou fazer o rateio. Em que proporção? Quanto é que tem lá de controle de processo? 25 e 75. Beleza. Eu vou pegar aqui 25. 25% de 200 mil vai dar quanto? 50 mil. E 75 vai dar quanto? Vai dar 150 mil. Aí o produto A recebeu 45, 60 e 50. O produto A recebeu 155 de custos indiretos. O produto B recebeu quanto? 105, 90 com 150. Vai dar quanto? 240, 345. Mas eu quero saber o custo unitário. Eu divido pela quantidade produzida. O primeiro foram quanto? 12 mil e o segundo 4.490. O primeiro foram 12 mil e o segundo 4.490. Aí vamos achar essa conta aí. 155 mil dividido por 12 mil. Isso vai ser igual a 12,916. Aproximadamente 12,92. 345 mil dividido por 4.490. Isso vai ser igual a 76,87 aproximadamente. E aí a gente pega, né, 12,92, 76,837. 76,837, que isso dá aproximadamente 76,84. 12,92, 76,84, alternativa correta, letra A. Beleza, galera? Então aqui a gente finalizou, né? Finalizou a resolução da prova aí do CAGED, né? E aí o que foi que a gente notou aí? Uma prova meio diferente, uma prova um pouquinho trabalhosa, mas tinha muitas questões que não tinha muito trabalho não, né? Eles, na realidade, a banca começou a pegar umas questões, pegou umas questões da Fundação Carlos Chagas, pegou uma questão da ESAF, pegou umas questões da Dom Sintra, eles saíram pegando, não criaram muita coisa não, copiaram lá as coisas, mudaram a literalidade. Não foi uma prova tão inteligente, como eu mostrei, né? A gente vai ter aí algo em torno de 4 anulações aí nessa prova, possivelmente 3, né, quem sabe 4 anulações, mas é uma prova que com certeza com o curso aí que a gente viu, eu tenho certeza que você deve ter feito uma boa prova. Pode até não ter feito, que você pode ter se perdido aí no tempo. Mas aqui, pessoal, no portal Silvio Sandi é isso. A gente direciona o curso exatamente de acordo com o edital para você não ser pego de surpresa. E já que a gente viu aí como é que está a tendência da Fundatec, né, nesse nível de prova aí, cobrando muitas operações com mercadoria, nós estamos preparando um curso inédito, né, para esse concurso aí que está para sair para Cefaz Rio Grande do Sul, que já está definido que a banca vai ser a Fundatec. Inclusive, já lançamos aí essa semana e o professor Wilson Cortez já vai inicializar, né, a disponibilização aí das aulas. Ok, pessoal? Um grande abraço aí do portal Silvio Sandi, fique com Deus e até a próxima.